Olá, galerinha do terceiro ano, aqui é a professora Milka, tudo bem com vocês? Hoje nós iniciamos então o quarto bimestre, certo? E o primeiro conteúdo a ser trabalhado da nova apostila é o conteúdo de língua portuguesa. Então nós vamos lá para a nossa apostila. Então essa aí é a nossa apostila de língua portuguesa do quarto bimestre, né? E nós vamos começar falando sobre lendas brasileiras. Este é o nosso primeiro conteúdo, então, do quarto bimestre. Vamos lá. Deixa a prof colocar lá na sala, lá na página. Então, esse aí é o nosso primeiro conteúdo, ó, Lendas Brasileiras, unidade 1 da nova apostila do quarto bimestre. É por este conteúdo que nós vamos começar hoje na aula presencial na sala, certo? Então, quando a gente fala em lendas brasileiras, a gente logo lembra do folclore brasileiro, né? Então, para a cultura brasileira, o folclore é muito importante. Primeiro porque ele é passado, né, dos mais velhos para os mais novos, né? E são histórias contadas. Não se consegue saber ao certo se essas histórias são de verdade ou são histórias inventadas, mas elas passam de geração para geração, sempre contadas dos mais velhos para os mais novos. Aí nós temos aí algumas perguntinhas do Vasculhando Ideias, né? Então aí nós temos alguns personagens do folclore brasileiro. Nós temos aí o Saci Pererê, né? Nós temos o Boto Cor-de-Rosa, a Iara, a Curupira e o Boitatá, certo? Aí na número 1 pergunta se você conhece esses personagens, né? Todos esses personagens fazem parte das lendas conhecidas no Brasil, né? Conte aí o que você sabe sobre eles, se você conhece algum desses personagens. Na 3 pergunta se as lendas narram histórias reais ou apresentam elementos fantasiosos. Então a gente sabe que essas lendas, né, ela não é comprovada então pela ciência, então são narrativas fantasiosas transmitidas, né, pela tradição oral ao longo do tempo, que combinam fatos reais com fatos históricos, certo? Então são histórias contadas que são fantasiosas, tá? Você já ouviu alguma dessas lendas? Qual você conhece, né? Então você vai conversar em casa com o papai e com a mamãe para ver se você conhece alguma dessas lendas. Então, para começar assim a nossa conversa, nós temos aí a questão número 1, nós temos a imagem de um animalzinho, né? Muito conhecido, é uma ave. Aí na letra A pergunta assim, qual é o nome da ave mostrada na foto? Então essa ave é um beija-flor. Na letra B, pergunta assim, o que ela está fazendo? Então, né, fala a resposta pessoal, mas a gente sabe que o beija-flor, ela beija a flor, porque ela tira o néctar da flor, né, o melzinho, né, que a flor tem. Por que ela faz isso? Porque ela se alimenta desse néctar, desse mel que a flor produz, tá? Agora, leia um trecho de um texto informativo sobre este assunto. Então, beija-flores, balé no ar. Conheça os beija-flores, aves incríveis que conseguem parar no ar até voar para trás. Eles são exibidos, inventam piruetas, vão de um lado para o outro numa velocidade incrível. Conseguem parar no ar e até voar para trás. Temos a impressão de assistir um balé. A única diferença é que os atores deste espetáculo não têm pernas e braços, e sim asas. Estamos falando dos beija-flores. Durante o dia, dificilmente eles pousam para descansar. O rápido bater das asas e as acrobacias durante o voo fazem com que os beija-flores gastem muita energia. Eles a repõem se alimentando. Quando dizemos que estão beijando as flores, na verdade estão sugando o néctar, uma substância açucarada que fica no cálice das flores e é a refeição favorita dessas pequenas aves. Aliás, pequenos só no tamanho, porque seu apetite é enorme. Até que fiquem satisfeitos, visitam várias flores e ainda caçam pequenos insetos e aranhas, buscando alimento em uma flor e outra. Os beija-flores, sem querer, levam no bico e nas
apenas alguns grãos de pólen. Ao pousarem em flores da mesma espécie, esses grãos podem cair dentro do cálice delas e fecundá-las, formando uma nova semente. É um processo chamado de polinização, né? Então, além de ser uma ave muito linda, o beija-flor ainda faz, né, um favor para a natureza, que é levar o pólen das plantas até outras para fecundá-las, né? Olha que legal. Então, vamos lá. A número 2 fala assim: assinale as informações que você leu no texto. Então, os beija-flores voam muito rápido, é uma verdade, né? O outro, os beija-flores estão em extinção. Não, não é verdade. O apetite dos beija-flores é enorme, ele vai em várias flores para poder saciar o seu apetite. E a última, os beija-flores são apaixonados pelas flores, né? Então isso não é verdade. Na verdade, elas se alimentam das flores, tá? Copie do texto o trecho que explica o que os beija-flores realmente fazem quando beijam uma flor. Então, quando dizemos que eles estão beijando as flores, na verdade, eles estão sugando o néctar, uma substância açucarada que fica no cálice das flores, e é a refeição favorita dos beija-flores. A4. De que mais os beija-flores se alimentam? Então, se alimentam de pequenos insetos e aranhas. Esse texto apresenta uma explicação científica ou fantasiosa do comportamento dos beija-flores, né? Apresenta então uma explicação científica, tá? Para o comportamento dos beija-flores, a qual se fundamenta em uma observação, uma pesquisa, um experimento que são repetidos sistematicamente. 6. Como seria uma explicação imaginária ou fantasiosa para este comportamento, né? Então, vocês podem aí relacionar a ação da ave a um comportamento amoroso, por exemplo, como se o beija-flor fosse apaixonado pelas flores, mas isso é só uma fantasia. Então, as lendas são explicações, as explicações científicas nem sempre existiram, e mesmo após o surgimento delas, não era acessível a todos. Antes da prática científica, para explicar fenômenos observáveis como o voo como o voo da flor em flor do beija-flor, a alternância entre o dia e a noite, as causas dos trovões, a formação de um rio, as pessoas propunham explicações fantasiosas, né, na imaginação e na ideia delas, que deram origem então às lendas. Essas narrativas passaram a ser transmitidas oralmente de uma geração para a outra, sofrendo modificações no decorrer do tempo. Por isso, uma mesma lenda pode variar conforme a região em que é contada. Isso vai depender muito da cultura dessa região. A literatura tratou de registrar essas lendas, e é por meio desses registros que podemos conhecer diversas lendas. As da nossa região e a de lugares que a gente não conhece, que nós nunca moramos, tá? Então, todas essas lendas, elas são importantes para que a gente possa conhecer um pouco mais da realidade onde a gente mora e também das histórias de outros lugares que a gente não conhece. Vamos conhecer agora a explicação dada por um povo indígena para o voo de um beija-flor. Será que você conhece essa lenda? A origem do beija-flor. Na área do Vale do Rio Abacaxis, no estado do Amazonas, os pajés da tribo Maraguá contam histórias muito antigas de uma mulher chamada Guanabi. Ela foi uma senhora boa e cuidadosa que ficou viúva muito jovem. Após a perda do marido, ela passou a viver apenas para sua filha única. Era uma pequena menina de 8 anos chamada Potira, que significa flor na língua do Maraguá. Guanabi levava Potira todos os dias para passear e olhar as coisas da natureza. Mostrava os animais e as plantas para a filha, enquanto tentava distrair-se, aliviar-se da tristeza do luto. No entanto, ela estava muito angustiada e acabou falecendo. Sem seus pais, Potira se sentia triste sozinha. Sua mãe foi enterrada perto de um cajueiro, nas margens do rio Guarinamã.
que ela visitava todos os dias para consolar. Lá Potira plantou flores e batata rama para sua mãe. Em pensamento, Potira pedia que a mãe a levasse para sua companhia. A menina foi enfraquecendo, parou de brincar e comer. De tanta angústia, ficava muito tempo imóvel, próximo ao local onde a mãe havia sido enterrada, com muita saudade. Potira não resistiu. De acordo com a tradição maraguá, a alma das pessoas transformavam-se em borboletas após a morte. Mas não foi o que aconteceu com a menina. Sua alma ficou presa e próxima à sepultura de Guanabi, em uma das flores plantadas ali para ficar sempre ao seu lado. Guanabi, que havia se transformado em alma borboleta, ouviu o choro triste de Potira enquanto voava entre as flores de sua sepultura. No entanto, o néctar da flor era de difícil alcance, pois a forma da borboleta era muito frágil. A mãe pediu aos deuses da bondade, Monagui, que mudasse sua forma para de um pássaro veloz. Assim poderia tirar a filha da flor e levá-la ao mundo dos espíritos chamado Angartemã. Monagã atendeu o pedido de Guanabi e transformou sua alma em um lindo pássaro com bico fino e longo para alcançar a alma de Potira dentro da flor. Dessa forma, a mãe pôde desprender a filha da flor e a levou feliz ao descanso eterno. Desde então, dizem os maraguás que, quando uma criança morre órfã de mãe, sua alma fica em uma flor de batata rama. A mãe virá depois em forma de beija-flor para levá-la ao jardim de Monagã, no Agaretama. Então essa daí, né, é a história que dá origem então ao beija-flor, né, e a esta ave então, né, se alimentar aí do néctar das flores, tá? Então a número 1 pergunta assim: esse texto explica algo sobre a natureza por meio de uma lenda. Essa explicação resulta de uma pesquisa científica ou de uma história inventada? Por quê? De uma história inventada, porque a narrativa menciona os acontecimentos que não são observados na natureza. 2. Quais são os personagens da lenda A Origem do Beija-Flor? Então é Guanabi, Potira e Monagã. 3. Quando essa história aconteceu? Aconteceu em um tempo indeterminado, apresentado pela expressão história muito antiga. 4. Onde as ações da lenda se passam? Nas margens do rio Guarinamã. Aí nós temos a imagem, né, de Potira. Letra A. O que o rosto da menina indígena expressa? Né? Expressa muita tristeza pela morte, então, da sua mãe, certo? B. O que levou ela a sentir assim, né? Então, o que levou foi a morte da mãe, né, Guanambi. C. 6. Segundo a lenda, os antigos Maraguá acreditavam que a alma das pessoas após a morte se transformavam em borboletas. 7. Quem é Monagã e Guanabi? Pede a ele. Para o povo Maraguá, né, do Monagui, é o Deus da bondade. Guanabi pede que ele a transforme em um pássaro veloz para poder tirar a filha de dentro da flor e levá-la para o mundo dos espíritos, chamado de Angaretama. 8. Para onde a mãe de Potira a leva após libertá-la da flor da batata rama? Para o descanso eterno, no Angaretama, o mundo dos espíritos. E a 9. Há muitos povos indígenas no Brasil. Cada um deles tem língua, crenças e costumes específicos. Reúnam-se com os colegas, pesquisem uma lenda de origem indígena e registrem resumidamente nessas linhas abaixo. Então você vai pesquisar então alguma lenda indígena aí na internet e vai colocar o resuminho aqui, tá? Então a aulinha de hoje seria isso, tá? Esse mesmo conteúdo vai ser trabalhado na sala com os alunos na aula presencial.
Um grande abraço aí a todos e até a nossa próxima aula.